Bom, agora sim, agora passou normalzinho. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Estamos na presença de uma pessoa da melhor qualidade que transborda a cultura local. E hoje temos a presença aqui do Zoada do Mar, Zoada na do Mar. presença do Everson. Everson. Everson, Mais conhecido como Percebe, que eles me conhecem. percebe, né? Percebe. Percebe. E quem é o Everton? O Everton é uma pessoa assim que, eu posso dizer assim, carismático com aquilo que ele faz. É o carimbó. Gosta de fazer. Gosto de fazer. É uma diversão, é um prazer quando as pessoas nos contratam assim e poder ir levar essa alegria para eles é o que nos contagia também. Quando tu sobe no palco a primeira vez, tu dá nervoso? Dá. Dá nervoso, né? Dá um nervoso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui tocar em público, eu ensaiei meses. E quando eu subi no palco, eu peguei aquele instrumento e vi aquele monte de gente me olhando, eu travei. Pedi licença para ir no banheiro e não voltei mais. Não voltei mais. Mas a pessoa que estava comigo disse, não, cara, tem que voltar porque é assim mesmo e tal, vai em cima, vai embaixo. E eu sou uma pessoa muito tímida mesmo. Por isso que eu te pergunto, como é que é subir no palco? Como é que é mostrar a música que vocês compõem para quem nunca ouviu? É assim, né? A primeira vez que realmente nós fomos convidados para ir, né, tocar o carimbó assim, no palco, eu fiquei muito nervoso, que foi pelo festival de carimbó lá no Caranã, né, na Fonte. Há pouco tempo atrás, né? Já tem uns, não, tem uns 5 anos. 5 anos, é 5 anos pouco tempo atrás. ainda. Né? E a gente foi, fizeram o convite para a gente poder ir lá, né? Eu falei, a gente vai. Né? Foi a primeira vez. Em público em mesmo, público, né? valendo mesmo. Valendo, do Zoada do Mar. Né? E aí eu realmente fiquei muito nervoso, muito tenso, assim, do outro dia, né? A gente nem dorme direito pensando como é que vai ser. O que o povo vai falar? Né? A gente quer fazer o melhor pro povo, né? Sim. E foi daí que realmente a gente fez o nosso melhor. E quem garante isso é o público que tá lá, né? Você tem dificuldade com os músicos? Em arrumar músicos para tocar? Aqui em Salinas só temos um, né? Só um? Só um, que naquele tempo era o mestre Lorival, né? E agora é o mestre Ailton. O mestre Lorival deixou, posso dizer assim, o legado dele agora quem comanda é o mestre Ailton. Eu conheço o Ailton, que é irmão do Dico, né? Isso. É irmão do Dico. Então, eu conheço o Candinho, o Lorival tocava com o Candinho, o Finado Paixão tocava com o Candinho também, e o Padrinha também, que é irmão do Candinho. Então, essa geração toda, eu fiz parte tocando com eles, que foi o primeiro grupo de música que eu meti a cara foi para tocar o carimbó. E eu vou te falar uma coisa, é um ritmo que contagia, né? Com certeza. Quando bate aquele tambor, que entra o banjo, o cara entra cantando, não tem quem fique parado, né? É por isso que eu te pergunto, se tu sentiu nervoso quando tu encarou a primeira vez lá, um monte de gente te olhando, foto e câmera, e como é que é no outro dia? É que tu acorda, o que é que o pessoal vem dizer? Porra... No exato momento, assim, que a gente se apresentou, né? Aí eu fui perguntar, né, para os pessoal que estavam lá, conhecido, né? E aí, a gente se apresentou bem? O que vocês acharam? Não, olha, vocês foram bem, né? Pela primeira vez que vocês se apresentam assim, vocês deram o melhor para vocês, então vocês estão de parabéns, né? É muito gratificante, é né, gratificante, cara? Com certeza. Chegar lá, né, o povo tá assim, né, esperando, na expectativa lá de ver qual é esse grupo Zoada do Mar, da onde é. E o nome é forte, cara. Com certeza. Esse nome eu acho muito bom, Zoada do Mar. Porra, cara, por isso que eu digo, quando eu escutei, eu digo, será que é daqui de Salinas? E quando a gente ouve Zoada do Mar, vamos com aquela expectativa mesmo de ser show bom. Hoje eu sei que quando eu escuto dizer, olha, Zoada do Mar vai estar, é bom, pode ir, que é garantido. Garantido mesmo. Com certeza. Então, os músicos que tu usa quase não são daqui? São, todos daqui. Agora já são todos daqui. O nosso vocalista, ele é de Santarém Novo, né? Mas como ele trabalha aqui, mora aqui em Salinas, então eu fiz o convite para ele, porque lá em Santarém Novo ele tinha o grupo dele, né? E lá é muita gente do carimbó, né? Lá é Santarém Novo. Aí ele veio, fiz amizade com ele, né? A gente fez uma amizade. Aí ele fez um convite para mim também, né? Ajudar ele no carimbó dele. Aí eu fui, né? Aí tive esse conhecimento com ele. Aí depois ele desfez o carimbó dele, né?
Aí eu Ele já ficou fiz, sem grupo. ele ficou sem grupo. Aí eu já fiz o convite para ele. O nome dele é o Antônio Max, né? A gente chama ele mais de Toninho. Aí ele veio, né, pro nosso grupo e foi, é um parceiro que é o cara que me dá força. É uma pessoa assim que ele nos motiva também. Ele dá um motivo para nós, para a gente poder fazer o Você, carimbó com você já alegria. se apresentaram naquele festival do Carimbó lá de Santarém Novo, que as pessoas De se vestem paletó. de... É, Não, a gente já teve a oportunidade de ir através dele, né? Mas deu errado nesse dia para a gente não ir lá. Mas a gente tem vontade de ir lá fazer a carimbosada pro pessoal de Santarém Novo. e lá é muito bom, cara. Lá é algo que é incrível, cara, aquilo. Há pouco tempo atrás eu fiquei sabendo que Santarém Novo fica dentro de uma reserva, né? Eu não sabia. Eu também não sei. Pois é, então, para informação de todos, Santarém Novo fica dentro de uma reserva nacional, né? E voltando a falar do carimbó, então tu começa com teu pai Comecei com meu pai. e tu é músico hoje. Não, eu posso dizer que eu sou na percussão ali. Não deixa de ser músico É também, músico, é músico. de Pô, todo carimbó sem jeito. percussão. Então eu comecei pelo meu pai, como eu falei, né? Eu fui convidado pelo meu pai, né, para poder fazer parte desse grupo que foi convidado pelo meu primo para ir na Praia da Marieta, né? A fundação começou assim. Começou lá, né, daqui, assim, da Praia da Marieta. Eu vou relatar, né, aqui de como surgiu o Zoada do Mar, né? Ele foi convidado pelo meu primo, né, para convidar os parceiros dele para ir lá fazer esse carimbó, essa roda de carimbó. Como ele é nativo, gosta do carimbó, ele não disse não, né? Eu vou levar a galera lá para fazer essa carimbosada. E justamente aconteceu isso, né? Então ele convidou os amigos dele, que ele já conhecia, que brincava com ele no carimbó, e a gente foi. Foi eu, o Raiol, Raiol, o Rasgador, que chamam, o né? rasgador. O Jorge e mais um parceiro que eu não me lembro mais o nome dele, né? Mas formado assim, em cima da Em hora. cima da hora, né? Em cima da hora a gente foi. Então chegou lá e eu perguntei pro meu pai, pai, o que que eu vou fazer? Qual é o nome do seu pai? Nober, Nober. mestre Nober. Mestre Nober. Aí ele falou, não, meu filho, vai, né, que tu vai aprender até hoje, o ensinamento que ele me deu. Não se intimida, não sinta vergonha, se salta quando tu estiver lá no meio do povo lá brincando, se divirta, fica à vontade, Se né? divirta. E isso eu levo para minha vida, realmente é isso. E hoje, né, quando eu saio por aí, eu me divirto. Eu deixo me contagiar pelo carimbó. Eu levo essa alegria, isso eu garanto. É porque só quem é músico que sabe a emoção que é, né, cara? Tocar e fazer a festa para quem tá lá embaixo e a gente se contagia com quem dança lá embaixo também. O músico que tá aqui em cima, que ele toca parado, toca meio duro. Quem que tá lá embaixo que sente vontade de dançar? Ninguém. Ninguém, né? Mas se o músico tá aqui em cima, ele tá tocando bem, quem tá lá embaixo se contagia, começa a dançar e é uma troca de energias ali. Com certeza. O músico com a plateia. Tanto é que eu vou te contar algo também sobre sobre o finado Candinho, o irmão do Palhinha. Ele cantava e tocava. E era pescador também. Então, quando eu ia com ele, eu fazia violão, mas como era muito novo, eu era muito criança, meu instrumento nem era ligado com o volume todo. Era só botava um plugzinho ali, só para mim sentindo o gosto da coisa. Sim. E quando eu digo que o carimbó foi o meu primeiro mestre, a minha primeira escola, é por isso que eu indago sempre. Pô, ninguém faz algo que não gosta, principalmente na música. O cantor que vai cantar uma música que ele não gosta, mesmo assim ele canta com emoção. Mesmo assim ele canta com emoção. E o carimbó é algo, principalmente falando dele, que é algo que não dá para cantar nem fazer sem gostar. Ou faz gostando, ou então procura outro rumo. Procura outro rumo. Então, teu pai era mestre e tu cresceu no meio desse... Isso. Eu vou voltar aqui o tempo que ele começou a brincar, né? Eu era criança, né? Eu lembro muito bem que o meu pai, até hoje a gente tem esse curimbó,
ele é mais ou menos a grossura dessa mesa, o corimbó que ele fez, né? E meu pai passava a madrugada cavando ele, Cavando. cavando. Por essa época, ele se preparava antes, né? Cavando. Quando chegasse mês de junho, o corimbó estava feito. Que era os vizinhos, ele convidava, pegava meu tio que mora ali na Vila do Mota, Sim. né? Ele ia buscar ele, ou ele vinha de lá, né? Para poder fazer a roda de carimbó por essa época aqui no bairro do Porto Grande. Isso eu cansei de ver, né? Tenho memória até hoje. Tu é filho de né? Salinas? Sou filho de Salinas. Então, tu lembra da época dos cordões de pássaro, do boi bumbá, dessa época toda? Lembro, Tu lembra do boi do Clemente? lembro. Pois é, cara. Então, uma das finalidades de estarmos aqui batendo papo é resgatar justamente isso. Mostrar para a juventude que não faz ideia do que estamos falando, do quanto Salinas é rica em termos de cultura. E Verdade, quando eu converso com alguém que conhece um pouco, que passou por isso, que vivenciou isso, porra, cara, isso é um prato cheio, porque é papo que não acaba mais. verdade. Isso é maravilhoso falar dessas riquezas salinopolitanas. Tô falando agora dos bois bumbá, brincadeira de pássaro. Eu sou casada com a filha de um que era o finado Shell. O finado Shell, justamente. Eu não o conheci de falar com ele, mas eu enxerguei muito isso. Né? Então ele colocava brincadeira de boi, né? E aí a gente começava a ensaiar em março, abril e maio. Em junho a gente saía. Começava já a render agora. Isso, né? Por essa época a gente já saía por aí, pelas ruas da cidade, na batucada. Era uma alegria, uma felicidade naquele momento. Inclusive lá que eu conheci hoje quem é a minha esposa. Foi. Na brincadeira do boi. Pô, essa brincadeira aí tá rendendo muito, né? Pô, parabéns. Aí, felicidade que essa brincadeira jamais obrigado. cesse. Jamais perca a alegria de Com brincar. certeza. Aí tem minha família hoje em dia através disso. Né? Todos são envolvidos. Todos são envolvidos no meio da cultura. Minha esposa, ela me acompanha hoje, quando a gente sai pro carimbó. Olha, é maravilhoso escutarmos histórias de que realmente faz acontecer. Faz acontecer. Eu já toquei em várias bandas, e eu vou te contar uma coisa, eu não sou uma pessoa frustrada com a música, porque tudo que eu pedi para Deus em relação à música, Deus me deu. Deus me deu ao ponto de eu não ter frustração nenhuma. Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz? Não. Eu viajei, toquei, ganhei dinheiro, conheci pessoas. Porque a música, ela te leva para mundo que dificilmente uma outra profissão te leva. O músico, ele consegue frequentar dos ambientes mais simples aos mais sofisticados, na verdade. E acredito que através da música você deve ter conhecido pessoas maravilhosas aí. Com certeza. Olha, hoje assim, em torno das rodas de carimbó, né? Eu já tive a oportunidade de sair através do carimbó, né? Para outras cidades, inclusive com o mestre Cuia lá do Coremas, é uma pessoa super legal comigo. Ele me convida, né? Pô, percebe? Vamos lá, vai ter um carimbó, dá para te ir. Eu falo, Cuia, se eu não tiver compromisso, estarei contigo, meu amigo. Com certeza. É uma honra eu ir contigo. Com certeza. Né? E ele me convida, eu vou e faço as outras amizades com todo mundo. Né? Onde a gente chega, na roda de carimbó, a gente é bem-vindo, né? É bem-vindo. A verdade é essa, que somos bem-vindos mesmo. Inclusive, eu falo, falando lá do Coeranda, o Cunha que tu fala não é o Juarez, não? Não. É o que é lá do Raiz Coremar, do Corema. Tá. Eu tava pensando que era do Juarez lá do Cultura na Cuia. Não, mas tu conhece ele, né? Eu conheço, enxergo ele. Tu conhece o Quinho também? Quinho lá do Corema, né? Lá do Coremos. Pois é, essa galera toda, cara, eu conheci através da música. O irmão do Quinho também, que toca também, não sei se tu conhece o outro irmão dele. Eu não sei se ele é mais velho ou mais novo, mas o Quinho toca muito, porque eu conheci Quinho da igreja. Eu era doido para aprender a tocar violão, e quando acabava a missa, eu ia lá pegar, eu puxava, deixa eu guardar o teu violão, só para me encostar, só para me ter o prazer de encostar no instrumento. Eu pedi um instrumento pro meu pai, ele me deu um anel de ouro. Passou o tempo, pedi outro instrumento, ele me deu uma gaita de boca. Eu digo, pô, quer saber, se eu quiser aprender a tocar violão, mesmo vou ter que batalhar. E trabalhava escondido do meu pai. Meu pai não sabia, ele não queria me dar, mas eu ia trabalhar escondido. Vendia amendoim, vendia chopp, vendia o que dava para me vender. Pela rua eu ia vender até juntar dinheiro para me comprar meu primeiro violão. Então, quando eu te pergunto, tu nasceu no meio da música? Pô, é mais fácil para ti. Mas depois de muito tempo,
eu já tocava, já andava viajando, ganhando dinheiro com a música, eu descobri que meu pai era músico. Meu pai é músico, mas ele não falou isso para mim. Eu percebi isso depois de muito tempo. Talvez Aí, porque na época de nossos pais, ou particularmente do meu, talvez não era uma profissão bem vista. Já hoje tem em isso, dia é um pouco mais diferente, né? diferente. Olha aí, a tua vida, né, com teu pai é quase a mesma da minha, né? O meu pai, ele saía para tocar carimbó e não levava um filho. Não Não levava. levava. Ficava tudo em casa. Aí ele saía. Porque hoje em dia o carimbó ele está se tornando valorizado. Muito mais valorizado. Muito mais. Tanto que virou patrimônio. Patrimônio, né? Coisa que não era antes. Mas muitas pessoas, hoje o carimbó é visto como de pessoas idosas, né? Ah, carimbó de velho, às vezes eles colocam, falam que é macumba, mas não é. Não é isso. A gente tenta explicar para a juventude hoje em dia, não é assim. É porque a juventude também, hoje em dia, está muito ligada no funk, né, cara? Senta, 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 põe na garganta, tal, aquela coisa toda. Então também eu não discrimino porque é uma manifestação que vai acompanhando a evolução do ser humano também. E Isso. porque eu digo que para nós também, aquela música de jovem, talvez seja a mesma coisa que ele pensa do carimbó em relação, não, música de velho, música de jovem, música de velho. Mas tem evento que junta tudo, né? Junta tudo, Junta né? tudo. Uma outra coisa que eu queria saber é o seguinte: vocês já levaram calote? Já. Já levou calote? Já levamos Puta calote, que já. pariu. Já levamos Conta um calote. caso aí de calote. Eu não vou citar o nome, Não. mas eu. Fale o milagre, mas não fale o nome do santo, né? Isso, né? Aí a gente foi convidada, né? A gente foi convidado para ir nessa inauguração, né? E, pô, tá. E eu fiz o convite pro rapaz que é de Castanhal, né? Que não dava pro Ailton tocar nesse dia para nós. Eu fiz o convite para ele e ele falou: tá, eu vou. Então pronto, tá fechado. Aí pintou um contrato nosso que era para ir lá no Praia. Aí já também não deu certo lá, deu tudo errado, né? Aí ele ficou por aqui. Aí o rapaz falou para mim, né? Não, tá tudo certo para vocês ir. Pô, então bora ficar. Aí ele ficou, né? E a gente ficou e a gente se organizou tudinho e foi para a inauguração. E se gasta, né, cara? Com certeza que nada para ele vir de lá é 500 conto. E outra coisa, quem pensa assim que o músico não gasta nada quando ele vai, ele gasta, porque se somarmos tudo que levamos em termos de equipamento, instrumento, transporte e tudo, uma brincadeira hoje de carimbó não sai por menos de 10 mil se você botar na ponta do papel tudo que se gasta, né? Desde os instrumentos, tudo, tudo, certeza. tudo, 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 tudo. Tudo se gasta, tudo e é caro o material. Você falou dos seus novos pares de microfone. E é um investimento com equipamento que tem que ter um cuidado também, né? Tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado. Então, quem pensa que é barato, é de graça, quando o cara cobra um cachê de X, o cara diz, pô, mas tá muito caro, não dá para fazer metade. Vocês só vão cantar lá, ainda vou dar uma águazinha, uma merendinha. Não é assim, não, né? Se for chamar o Pinduca, vamos supor. Não, Deus livre. Né? Ele vai exigir tudo aquilo. A pessoa não vai ter que dar? Vai ter que dar. E até porque sabe que é sucesso também, né? É sucesso. E assim como tem gente muito boa lá fora, aqui dentro também tem muita gente boa. Aqui dentro tem muito artista. Tem. Justamente é por isso que nós estamos aqui, batendo esse papo, porque a minha intenção mesmo é mostrar não só os grupos, o folclore e a cultura local, mas é conhecer quem faz mesmo. Porque eu posso bater uma foto do músico, do artista no palco, mas tem gente que quer saber como é o cotidiano desse cara, o que é que esse cara faz, como é que surge as coisas, né? Então, quando você diz, pô, meu pai ficava cavando para fazer a madeira, para fazer o curimbó. Embora hoje tenha tecnologia já que façam isso mais rápido, mas nunca é igual o artesanal, né? Tudo manual. Tudo manual. E é isso que dá o gosto mesmo. Com certeza. É um trabalho, mas depois tu vê aquilo tudo perfeitinho ali, tudo lixadinho ali. E teve momentos pô, nem acabou de contar do cano que vocês levaram. Que o cara convidou vocês. Aí ele convidou nós, né? A gente foi pra lá, tudinho. Demos o nosso melhor. Na hora de pagar o cachê, ele falou, fica aí que eu vou pegar ali e depois a gente se acerta. Até agora, né? A gente ficou aguardando lá, tudinho.
E eu cobrava, e aí na hora, aí eu falei pra galera, acabou que a gente pegou um calote. Aí, dá. quando eu vi aí, ele falou, pô, ele não passou pra ti, não. Eu falei pra ele te dar. Aí, ia com o cara, não. Ele falou que ele ia pegar fulano de Não tal, tinha fulano de tal. contrato assinado, nada. Nada, Mas hoje já nada. tem. Hoje tem, né? Hoje, quando o parceiro contrata nós, ele dá os 50%, a gente assina ali o recibo tudinho, né? Cláusula de rescisão, se o cara não Rescisão tudinho, quiser. né? E a gente faz, né? Mas se ele não quiser, a gente confia na palavra dele, mas é os 50% e no término lá ele dá o E a restante gente só aprende isso apanhando mesmo, né? Com certeza, mas é assim mesmo, né? Eu lembro que eu já levei muito cano também, cara. Muito, nossa senhora, eu levei cano, é que não faz ideia do cara enganar com palavras mentirosas. Porque na hora que o cara vem, contrata, você sabe que o contratante, não todos, mas a maioria enfeita de um tal jeito o evento dele, é o melhor que vai ter tudo que vocês querem, vocês não vão se preocupar com nada. Podem ir, que está garantido. Não vai assinar o contrato? Não, assino depois. Porra, então desconfia. Naquele momento aí, se o cabra não quiser assinar, Sim, desconfia que vem cano aí pela frente. Eu já levei cano da galera com quem eu tocava ficar zangado comigo, porque na maioria das bandas que eu entrava, eu não sei porquê, cara, mas me botavam sempre pra ir negociar depois. Ninguém me parece que o cara tinha vergonha de ir, era acanhado, e sempre quem era eu. Em modéstia à parte, eu fazia um trabalho muito bom, porque eu vendia bem nosso produto. Mas o músico, o artista, ele sabe fazer a música, sabe fazer a arte. Mas a onda de mexer com dinheiro, muito poucos sabem. Porque o cara tá intestino em fazer a alegria. Por isso que tem os agentes, os empresários que vão bater a cabeça com isso. Não quero que o meu músico se estresse, não quero que o meu músico chegue zangado. Porque quando o músico acaba de tocar, ele tá com sede, ele tá com fome. Ele quer a grana no bolso, porque é aquilo que motiva mesmo, porque tem corda para comprar, tem microfone, tem transporte, todo mundo quer receber. Do maior ao menor naquele grupo, todos querem receber. com E quando o certeza. cara diz, olha, levamos um cano, Aí o cara fica desanimado. desanima, né? Aí o cara fica estressado, já quer partir E como é que o cara né? explica pra esposa quando ele chega em casa, falando, porra, cara, fui lá tocar, mas levei um cano, porra, mentira, tu pegou a grana, foi pro pica-pau, Pô, porra. aí é sacanagem, né? Mas olha, eu te falo mesmo, o trabalho que você faz, que o Nelson faz, o mestre O Nelson, mestre Nelson, porra, gente finíssima ali, cara, conheci demais também. E ele, além de tocar, cantar, ele produz, né? Produz os instrumentos dele. Isso. E aquilo, cara, mostra o quanto o carimbó é forte aqui na nossa região. A única coisa que eu lamento, em alguns pontos, é o poder público, muitas vezes, não é esquecer, é virar a costa mesmo, né? Porque poderíamos ter mais eventos durante o ano inteiro aí, que promova mais quadrilha, mais cordões de pássaro, mais carimbó, mais bandas de rock, de reggae, de brega, do funk, de tudo Tudo, aqui. tudo. Porque Salinas tem espaço para isso, Tem espaço. tem verba para isso. E a gente tem talento. Todo tipo de talento, né? A gente tem. Além de você, quem mais toca? Da tua família mesmo, que faz parte do grupo? Olha, assim, mais envolvido mesmo, só eu mesmo, de filho, né? De filho, só eu mais envolvido. São quantos ao todo? São 4 homens e uma menina. Uma menina. Mas tu é o... Eu sou mais envolvido dentro da cultura do carimbó, é eu. Meu irmão, já que é mais velho do que eu, ele é mais envolvido como DJ. Ele é mais DJ. Mas tá na música Mas também. tá na música, Tá na né? música Tá na também. música. Cara, eu vou te contar uma coisa aqui. O DJ, ele é músico. Ele é músico? Não deixa de não ser, né? Porque ele ali, ele dá o melhor também dele. Tem DJ que, depois de ser DJ, eu acho que ele pode até compor música Ele faz, ali, né? ele Cria a música dele, né? Cria sim. Mas ele tá na arte, da cultura ali. Porque uma coisa é ser DJ e fazer a música, outra coisa é o cara botar o pendrive dele ali e deixar tocar. Deixar tocar, né? Vocês tocam com VS?
Não, não. É o ao vivo É mesmo. o ao vivo. Pancada mesmo. Pancada. Porra, moleque, é por isso que é bom escutar Chega vocês. pulso aqui, olha como é que o pulso aqui, ó, marcado. Isso é. É. Por isso que eu te falo que quando a gente chega, a gente quer contagiar ali a família ou aqui, na festa que tem lá. E eu não ligo pra mim O cara nem nem outro dia, sente, né? não. Nem Acho sente, nem é, sente. E no comecinho lá, alguém disse assim, porra, para com isso, vocês não vão pra frente. Como diz o caboclo, para de lesura, seu mano. Olha, Teve teve pessoas que falaram assim pra mim, né? pra ti, Pra cara. mim. Deixa disso, rapaz. Isso aí, carimbó é pra cachaceiro. Cachaceiro, não. Eu não sou cachaceiro. Se já foi um tempo, Eu não lembro, né? mas hoje em dia não. Hoje eu digo assim, hoje eu sou um profissional. O profissional, ele tem o seu caráter, né? Ele tem o seu estilo. Tu me contrata, eu vou lá na tua casa, pô, primeiro fica porra é eu? Não, eu não posso fazer isso. Né? Eu tô indo, fui contratado. E como queima isso, né? Com certeza. Quem que vai contratar de novo? Aquela pessoa não vai contratar mais. Pô, contratei um grupo de carimbó lá do Porto Grande, Zoada do Mar. Os caras, nem bem tocaram, os caras estavam tudo porra, eu ofereci uma bebida para ele. Não, jamais, isso não pode acontecer. Nem no nosso grupo e no grupo de nenhum parceiro nosso aqui. Isso queima. Não pode admitir não isso, pode, né? não, isso não Quer pode beber, você beba depois. deixa para depois. Nem antes, nem durante. Beba depois. Depois que acabar, tu tá livre. É o que eu falo. Eu falo para os nossos componentes. É compromisso. Né? A gente veio tocar. É a nossa imagem, o nosso nome, nossa reputação. Porque a pessoa que nos contratou, ela pode até testar a gente. Puxa, eu vou oferecer para esse parceiro ali, bora ver se ele tem postura dentro do grupo dele. Aí o cara vai lá, pô, primeira que ele ofereceu, a primeira dose ele toma, vira o copo. Não, aí já não dá certo. Não dá certo. Aí queima, né? Quando a gente decide a ser profissional, não é as pessoas que vêm dizer que somos profissionais, é a postura que nós temos. Não, daqui para frente eu vou ser profissional. Eu já tive muito problema com músico também, cara. Muito problema. Na primeira banda que eu toquei, nós só ensaiávamos bebendo. Não tinha um ensaio que não bebêssemos. Era cachaça, era vodka, era o que desse. Pelo menos era um ensaio, né? Mas aí que tá, porque tu se habitua a ensaiar bebendo, quando tu vai tocar, se tu não tem a bebida e tu vai bonzinho, sóbrio, tu não consegue. Como diz o meu amigo, sem álcool, sem contrato. Não consegue de jeito nenhum, não consegue, incrível. Mas fazíamos com maestria o nosso trabalho. Mas tínhamos um agente que ia na frente, tinha um agente que ele conversava com os contratantes, e ele mesmo dizia, no palco que vocês quiserem beber, põe numa latinha, vou revelar o segredo, põe numa latinha de refrigerante, uma garrafinha de água. Quem olha pensa que você está tomando água, mas sem exageros. Porque da feita que queima, chapéu. Só fumaça. Não contrata mais de jeito nenhum. E para levantar uma reputação dessa é muito difícil. É muito difícil depois que queima. Então, o Zoada do Mar tem 5 anos. 7 anos. 7 anos. 7 anos. E antes desses 7 anos? Aí, antes desses 7 anos... Era o teu pai ainda? Era o meu pai. Que tu não acompanhava ele? Não acompanhava o meu pai. Tu tinha vontade de ir? Não tinha. Pois é, aí como é que está a coisa do... Pô, agora vou assumir o legado do pai? Surgiu assim, desse convite... Pro Mota. Pra Marieta. Pra Marieta. Da Marieta a gente foi pro Mota. A gente foi em cima do barco tocando carimbó pra Marieta. Da Marieta pro Mota a gente foi tocando, né? A gente levou o mastro que tava lá na Marieta, no rancho do meu primo. A gente foi nessa trasladação, posso dizer assim, fluvial, até na Vila do Mota. Aí chegando lá, a gente começamos a tocar de novo até umas 10 horas. Já rolou Já rolou um cachezinho lá pro agrado, né? Isso é bom. Aí, cumprimos o nosso compromisso lá, viemos embora na canoa, na rabeta de noite, né? Atravessando de lá, no escuro. Já tinha os instrumentos?
Bom, o meu pai não tinha nada, nem um curimbó, não tinha nada de instrumento. Apesar dele saber fazer, Aham, inclusive era de lá da associação onde a minha tia. da Hoje comunidade local. Sim, que é ali do Farol, né? Dos artesãos, né? Sim, sim, Se eu não me sim. engano, meu pai vendeu para ela levou para lá e ele emprestou dela, né? Os dois curimbós, né? Emprestou, ele trouxe e foi justamente para a gente levar para lá. E foi daí, aí passou esse tempo, aí ele pensou assim, pô, o que vocês acham da gente fazer um grupo de carimbó? Aí o que eu pensei, eu vi a necessidade do meu pai, por ele gostar, então ele não tinha oportunidade de fazer e nem ficar em outros grupos, devido que os grupos já estavam completos, né, os componentes. Aí eu falei, pai, eu topo com o senhor fazer um grupo de carimbó. Eu convido isso, convido aquele ali, então bora formar. Tu com quantos anos nessa época? Eu já estava, acho que com uns 20, quase 25 anos por aí, ou até mais de 25 anos, né? Tô com 40, cadê? Com 7 anos, uns 30, mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Né? Aí eu fui, convidei, inclusive, o tio da minha esposa, né? Convidei mais o vizinho aqui, que era o Zezico, o Raiol, e veio outros com a gente participar. A gente ensaiava ali, aí a gente foi começando aí, daí que a gente sentou para colocar o nome do grupo, né? Bora pensar no nome. Vamos pensar no nome. Aí o papai falou, não, eu já tenho o nome. E qual seria o nome? Zoada do Mar. Zoada do Mar, o nome lindo, cara. Zoada do Mar. Nossa, a pessoa que já falou, várias pessoas já falaram, eu gostei desse nome, olha. Ele pega. Muito bonito, Zoada do Mar. É nome internacional, cara. É sim, cara, eu tô te falando, é nome internacional isso aí. Isso aí, em qualquer local do mundo aí, falar Zoada do Mar, é lá de Salinas, isso aí, é lá de Salinópolis. Aí no nosso histórico tá lá, né? Aí o cara, mas por que Zoada do Mar? Como foi para surgir? Primeiro a gente atravessou para chegar até lá no destino. Atravessou o mar também, né? Atravessamos o mar, né? Nossa cidade é rodeada pelo mar. No silêncio da madrugada, a Zoada do Mar, ela vem. Tem uma letra da música que conta essa história. Porque tu fala bacana. Na madrugada, os barulhos do mar, parece um poema. A gente tem no papel. A gente tem no papel lá. Não musicalizou. Não. E quem fez foi a minha esposa que fez essa música, né? Eu vou fazer uma música, mas tá no papel. Ela tem lá, né? Que fala no silêncio da madrugada, o som do mar, tudo. E só que a gente ainda não preparou ela assim para cantar mesmo, né? Ainda não tá no forno ainda. Não. Mas vai entrar. Mas um dia vai. Não, é bonito, cara. Quando eu escuto, porra, Zoada do Mar. É muito pancada. Muito pancada. A gente lembra de praia, lembra lembra de Salinas. E lembra do carimbó. Quando eu falo Zoada do Mar, eu lembro do curimbó. E é o barulho do mar, né? O barulho do mar. Escuta, e os planos futuros? Olha, nossos planos assim do futuro eu tenho vontade de sair de nossa cidade e apresentar em outra cidade, outro estado. Em outro estado. Tenho vontade, né? Eu tenho essa expectativa que um dia a gente vai sair de Salinas para apresentar o nosso carimbó salinense em outro estado. Né? Eu acho que não está longe disso, não. Eu acredito que não. Eu acho que não está longe. Por quê? Primeiro, o barulho. Zoada do Mar. Porra, isso vai longe, cara. Vai longe. E outra, o carimbó, um tempo ele saiu um pouquinho, mas depois que ele virou patrimônio aqui do Pará, imaterial, acho que é imaterial, né? Eu não tenho bem certeza. Mas sei que é patrimônio do estado do Pará. Patrimônio material do estado do Pará. Do Brasil. Do Brasil, né? Então, teve um tempo que ele estava meio baixo, mas agora deu uma alavancada, cara. Deu uma alavancada mesmo, que eu vou te contar uma coisa. E outra, os próprios eventos procuram novas atrações. E eu acho que o carimbó está nessa ida aí. Agora, claro, como você falou, a seriedade, o profissionalismo, uma equipe boa.
ter alguém que realmente esteja negociando à frente de vocês, que você realmente se preocupe em chegar e fazer o que vocês sabem, que é a música. E deixa essa burocracia de preço, de aluno. Não, isso aí é com outra pessoa, que vai atrás de transporte, hotel, alimentação, todas essas coisas, tem alguém que vai à frente e negocia isso. E claro, tem a porcentagem dele, mas que essa pessoa é que vai ter essas dores de cabeça. É verdade. Enquanto isso, é eu que tô tomando essas dores de cabeça. Porra, e é chato pra porra, né? É chato pra porra isso aí. É chato. Eu sei com como é que é certeza. isso aí, cara. Sei como é que é. E quando eu digo assim, que vocês vocês irão, vocês têm esse potencial, isso vai acontecer não deixando a bola cair. A união, Na união, verdade. a união, o respeito que tem que haver. Não porque eu sou o dono do grupo, da banda, não. Porque eu sou amigo também de vocês. Com certeza. Eu sou amigo e isso é parceria. se eu ganho, todos ganham também. Com certeza. Todos ganham se também. Se eu perder, todos perdem. Todos perdem. E um time não pode entrar em campo com aquele pensamento de perda. Com certeza. O time entra em campo é para ganhar, né, cara? Justamente. Então, o Zoada do Mar é um desses times aqui de Salinópolis que tem tudo mesmo para levar o nome de nossa cidade adiante. Assim como temos a galera do pagode, que leva o nosso nome também, tem a galera do rock, tem a galera do reggae, tem a galera da dança, o hip hop, o hip hop também, que é o... Cara, são culturas, mas são culturas locais, porque o carimbó que é feito em Salinas é diferente do carimbó lá de Santarém, de Belém, de Marapanim. A dança local do hip hop daqui também é diferente de Belém, de São Paulo, de qualquer outra região. Então, todas as manifestações culturais que temos aqui tem um tempero salinopolitano no meio. O brega que é feito aqui é diferente do brega lá de Belém também. Mas tudo é brega, mas tem o temperozinho local mesmo, local. E o carimbó tem isso. Quando eu vejo vocês tocarem, quando eu ouço vocês tocarem, eu penso, comento, digo, porra, cara, esses caras aí estão do poder mesmo. Eu relaciono muito a época do Velho Candinho, porque o Velho Candinho tinha também uma equipe muito boa. O Puiada fazia parte do... Eu não cheguei a conhecer esses mestres aí do carimbó. Cara, eu conheci eles porque a maioria dos meus amigos eram sempre mais velhos que eu. Quando eu tinha 14, 15 anos, o meu amigo mais novo tinha 50 anos. Então eu gostava de estar no meio deles, no meio de músicos, no meio de artistas, no meio de poetas. Porque, além de eu gostar dessa parte da cultura, eu gostava de ouvir o papo deles. Que era um papo muito cabeça, um papo muito inteirado mesmo. Papo de vida. Papo que não agrada muito, mas que aquilo traz grandes experiências. O Candinho tinha um irmão que era o Carabina. Ele fazia barco. E a casa dele era ali onde é a Igreja Batista, próximo do 2º grau. Sim, naquele espaço ali era a casa do Carabina, que era irmão do Candinho. E o Candinho, ele chamava o Paixão, chamava o Puiada, chamava uma galera mesmo, chamava um cara que trocava um clarinete, acho que era de Santarém. Não, ele nesse tempo era o seu... Eu sei quem é, mas não tô me lembrando do nome dele. Pois é, também não... Era um senhor cabeça branca. Sim, justamente esse aí mesmo. Não tô me lembrando o nome dele, mas ele era o único daqui mesmo. Ele tocava muito. Era todo tipo de sopro dava pra ele e tocava. Justamente. Hoje em dia ele tem um filho que é profissional, o Jadson, se eu não me engano. Não, tu estás falando do Cardoso. Não, não é seu Cardoso? Eu conheci ele. Conheci pessoalmente. Ele tocava saxofone e ele levava um filho dele, mas o filho dele não gostava de tocar aquele pandeiro com o pai, cara. Eu olhava para aquele moleque que tá com ódio de estar aqui, cara, vai acompanhar o pai. Mas enfim, eu conheci o Cardoso, assim. Mas não era. Não era o Cardoso. Não, era antes do Cardoso. Embora o Cardoso, de vez em quando, também tocava com o Candinho. Porque o Candinho, eu não sei se ele foi o primeiro a ter grupo de carimbó, mas eu lembro muito do Candinho, que é irmão do Padinha. Finado Padinha lá. Sim. Que é, eu acho que é cunhado do Nelson. Alguma coisa do Nelson. Né? Porque o Nelson mora lá ainda. Candinho? Não, o Palhinha, se eu não me engano, ele é avô da Dona Edna. É avô da Dona Edna, né? Pai de criação, né? Avô pai. Eu acho que uma coisa assim. E eu lembro daqueles festivais de carimbós que eles faziam naquela praça, cara. Aquela praça
dinossauro ali. Que era a pracinha do dinossauro. Ali tinha aquelas comemorações de alguns santos, e eu via a galera ia lá, botava naquela fita, enrolava dinheiro. São Benedito. São Justamente. Benedito. Eu ia pra lá e ficava, mas como é que ninguém pega esse dinheiro? Alguém diz, não, o santo tá olhando, se alguém pegar isso aí, o santo vai atrás, cara. Vai atrás. Não dorme. E tu já experimentou tocar outros estilos? Não, a gente nunca tentou assim, né? A gente gosta mais do raiz. Do tradicional mesmo. Tradicional. Tradicional mesmo. E outros festivais fora de Salinas, vocês já participaram aqui no nosso estado? Não, a gente nunca teve oportunidade de participar. Ainda não? Não. Convites? Eu já tive convite de ir com Cuia, né? Que é o do Raiz Coremá para Marapani. Né? A terra do carimbó, né? Isso. Eu já tive a oportunidade de ir lá. Não eu posso dizer a capital do carimbó é Marapani, mas dos municípios ali perto, ali, se eu não me engano, Terra Alta. Acho que é Terra Alta ali. Eu já fui até lá tocar junto com Cuia no carimbó dele, lá no grupo dele. Eu comparo o carimbó também com a marujada, às vezes. Isso. Né? Porque é algo também que não morre, né, cara? A marujada em Bragança é bonita, né? Marujada em Bragança. E aí, para quem não sabe, Marujada tem outros municípios, além de Bragança também. Tem ali Primavera, né? Primavera tem aqui na esquina 13 ou na 15, tem uma comunidade que eles fazem também. A Marujada lá também. Inclusive, um abraço para a Luana, que é uma das moças que organiza lá esses eventos. Então, cara, eu digo que o carimbó, ele é algo tão forte que tu vê. Vem de uma galera mais idosa, mas vai passando de geração para geração, geralmente de pai para filho. De pai para filho. Hoje eu já levo meu filho. Ele tem um jeito também para coisa? Ele é bom. Ele é bom? Ele é bom. Mas não é porque tu é pai, não? Não é porque eu sou pai, mas é porque ele é teu filho. Ele é bom, ele é bom de ouvido. É bom de ouvido? Bom de ouvido, ele pega bem. Ele toca qual instrumento? Olha, hoje em dia ele está mais na parte do sopro. Né? Hoje ele tá tocando trompete. Trompete? O trompete ele tá... Hoje em dia ele tá tocando em duas bandas. Já viu falar na banda dos veteranos? Já ouvi falar. Agora ele tá tocando na banda dos veteranos, na corneta. Ele deve ser o mais novinho de lá, né? Naquela época ele era o mais novinho, agora entrou mais uns dois novinhos lá. Tomaram o lugar mas dele. ele é bom. Hoje em dia ele vai fazer parte também da banda Bangade, aqui do Geron Salves Dia, né? Sim. E dentro disso, tudo isso eu faço o melhor por ele. Né? Incentivo ele. Hoje em dia eu já comprei um violão para ele, que é para ele aprender também. Né? Então ele já está pegando, né? Ele é bom, por isso que eu falo que ele é bom de ouvido, porque eu vejo o interesse dele ali. Ele pega um celular ali, ele vai lá, pega lá no aplicativo, abaixa, então, através daquilo ele vai aprendendo. Ele é bom, mas ele sempre caminhou com a gente assim no carimbó. Né? Eu quando eu comecei a tocar, eu praticava muito. Eu estudava 8 horas por dia durante 8 anos de minha vida. Eu até passava de 8 horas por dia. Aquilo, cara, era algo que... só músico sabe também o quanto é gratificante a gente passar, porque quem estuda música não vê o tempo passar. Quem toca não percebe que passou 1, 2 horas tocando ali. É rápido. É rápido, porque é gostoso, cara. As coisas que dão prazer na gente, o tempo passa rápido, é muito intenso, mas o resultado é muito maravilhoso, cara. E trabalhos gravados, vocês têm? Só o videoclipe. Videoclipe? Videoclipe. Princesinha do Mar. Tá no YouTube? Tá no YouTube, tá no nosso Face e no Instagram. Divulga o teu Instagram, o teu YouTube. Divulga. Pode divulgar. O nosso YouTube lá, para quem quiser seguir ou dar aquele joinha lá, é Grupo de Carimbó Zoada do Mar, né, no Face, e no Instagram também, Grupo de Carimbó Zoada do Mar. Aí é só acessar lá, vai estar aparecendo lá as gravações lá que a gente fez no nosso ponto aqui. Nos melhores pontos de nossa cidade, Praia do Atalaia, ali finalizando aqui na Orla do Maçarico. Quem canta aqui em Salinas, canta Salinas, né? Porque é muito linda a nossa cidade, né, cara? Com certeza. Essa cidade é muito linda, cara. É única. É linda demais, é linda demais.
Eu sempre acompanho muitos compositores daqui, e é difícil um que é filho da terra que não canta Salinas. Eu toquei em grupo de pagode, grupo de carimbó, toquei com os peruanos, muitos anos, banda de rock, de reggae, banda de passadão, brega de passado. Mas eu parei de tocar, mas não me desapaixonei da música. Muito pelo contrário. Chegou ao ponto que eu viajava muito, cara, e passava meses longe de casa, dormindo mal. Dormindo mal não porque eu não tinha local para dormir, porque a vida do músico que ele viaja muito, ela estressa demais, porque o cara come mal, ele dorme mal, e a emoção é quando sobe no palco. Pô, quando sobe no palco, cara, aí sim, aí aquela energia, o vigor volta. Acabou dali, você tá cansado, você quer dormir, você vai dormindo em carro, no ônibus, dorme em qualquer local, Qualquer local. qualquer local. Em média, no ano, vocês fazem quantas apresentações? Muitas das vezes varia, né? Vocês se Varia. autopromovem? Tipo, pô, a gente não tem aonde tocar, bora fazer um evento nosso? Não. A gente não Não se programa isso, não. autopromove ainda. Não. Mas a gente já tem um festival que a gente faz mesmo dentro do Zoada do Mar, que é em novembro, Tem um né? festival Zoada do Tem Mar? um festival Zoada do Mar É Zoada do Mar o nome? não, é o Pau e Corda. Poderia botar a Zoada do Mar, cara. O festival Zoada do Mar, que aí junta o nome ao evento, cara. Pode ser, a gente pode mudar. Pode. A gente conversando com o nosso amigo Toninho, né, o nosso vocalista, é um cara que ele tem várias ideias, assim. Ele vem de dentro da cultura também, né? Ele tem um conhecimento muito bom assim para poder fazer um festival. Ele conversando com a gente, ele falou: por que não fazer um festival pé na areia na Praia do Maçarico? Convidava, né, uns Pé grupos no sal. aqui da nossa região, aqui, os carimbozeiros daqui, né, leva na cultura, na Secretaria de Cultura, leva essa proposta para que eles possam nos ajudar, para que nós podemos fazer lá um lindo festival agora por essa época do mês. Eu penso parecido também, porque eu penso em festivais de música aqui que envolvam todas as manifestações locais, mas que sejam daqui de Salinópolis Sim. mesmo. Que envolvam todos. Por quê? Todas as vezes que... Outro dia eu falando com o Maurício, que é um cara também... Eu falo que ele é um homem da história da cidade. Porra, cara, eu chamo de enciclopédia ambulante. Maurício, abraço forte pra isso aí, cara. E outro dia entrevistando ele, a gente batendo um papo, ele fala pra mim assim: porra, você passa o ano inteiro postando coisas de Salina no seu Facebook. Ninguém de Salina faz porra, nem comenta. Vem um cara que é de fora, posta, todo mundo aqui se derrete. Ó, o cara de Salina, porra, Maurício. Porra, o daqui ninguém dá valor. O de fora, porra, o cara só falta liberar o boga pra um cara desse que vem. O Maurício é o nosso seguidor lá do Zoada do Mar. Quando a gente posta lá, ele vai lá e na hora, né? Não, aquele cara é muito compartilha gente aí. fina, cara. Muito gente fina. Ele foi o primeiro patrocinador de uma banda de rock a qual eu fiz parte. Eu e o argentino. Daniel, né? Foi o Daniel argentino. Éramos trio. Bateria, baixo, guitarra e vocal. Ele tocava e cantava. Eu fazia baixo, o cara fazia... Ainda cheguei ainda a ver uma live de vocês ali no rancho dele ali. Mas aquela já foi muito recente. Aquela já foi... Mas tocamos mais de 10 anos e ele era um dos nossos patrocinadores. Daí que eu digo que em Salinas tem muita gente boa, bom, mas também tem pessoas que acreditam. Pessoas que acreditam mesmo, porque a grande maioria geralmente diz: para de lesura, para com isso, pô, isso não vai dar, isso não é para ti. Mas pessoas que acreditam não, elas nos impulsionam. O Maurício foi um desses. Sou grato a ele até hoje, porque levou nós para o estúdio, pagou estúdio, gravamos CDs. Era um cara mesmo fora de série. Longos anos de vida, nosso amigo Maurício Botelho aí, tá bom? Pois é. Então, eu penso num festival assim também. Podemos nos juntar, fazer projetos, criar, botar ali, porque muitas vezes você leva uma boa ideia, a pessoa, porra, falando, o vento leva as palavras. Quando tu põe aquilo no papel, com orçamento, dias,
que vai, porque um projeto envolve tudo isso aí. Tudo, toda Isso. aquela logística que envolve um. Aham. Então, quando a pessoa vê aquilo e dá para fazer, aí é fácil fazer, mas quando você vê aquilo que dá para fazer, a pessoa diz, não, pô, bora, bora ajudar quem vem de fora e deixar os daqui. Porra, Com certeza. Isso desanima a gente, né? A gente se sente excluído. A gente não é valorizado, né? Porque quando a gente sai de Salinas para outra cidade, a gente leva o nome de nossa cidade. carrega a nossa bandeira. E isso muitas das vezes realmente isso acontece. A gente Não é não somos verdade? valorizados. Somos muito né? pouco valorizados. Isso poderia muito bem promover esses eventos na praça, né? Explorar a praça ali, naquele palco ali, fazer um dia lá de show de calouros ali, para que a gente pudesse encontrar os talentos mais ainda Eu dentro da acho, cidade. eu acho até que o poder público ele pode fazer isso. Ele tem recursos para isso. Mas acho que está chegando um ponto, cara, que os fazedores de cultura nós temos que nos unir. Começar a visitar outros músicos, amigos nossos, e convidá-los a fazer realmente um festival à parte do poder público. Porque já que o poder público muitas vezes não ajuda, mas nós podemos fazer isso também. Porque ficar esperando por algo, nós temos ideia, nós temos música, nós temos os talentos, temos instrumento, tem a galera que mexe com som e tudo aí, que são nossos amigos também. Eu acho que um projeto bem elaborado, iríamos conseguir juntar toda essa leva de profissionais, Sim. tanto da produção, tanto quem toca, quem canta, junta esse povo todo da dança, cordão de pássaro, carimbó, todo mundo, junta todo mundo, e um pouquinho de cada um, talvez, e é uma possibilidade muito grande de dar certo, nós possamos conseguir a fazer realmente um festival voltado exclusivamente para a cultura de Salinópolis. Um festival que poderia acontecer uma vez a cada 2 anos, de ano a ano, mas que isso vai impulsionar muito mais e resgatar essa galera nova. Com certeza. Agora, esse projeto que estava falando, ele é muito bom, né? Promover todos os artistas, né? Fazer esse festival, escolher um Uma mês época ali, do uma ano aí. época do ano ali, para poder, né? Pegar todo esse povo, fazer ali uns 3 dias é cansativo, mas pelo menos umas 3 noites ali, Um final de né? semana, No sexta, final de sábado e sábado e domingo domingo, aí. né? O povo, com certeza, o povo ia cair em peso ali, ia chamar atenção. Tu lembra de uma época que tinha a Semana da Cultura aqui em Salinas? Não lembro. Já teve, mas acho que foi uma ou duas edições, foi muito rápido isso aí, mas faziam na praça. Mas como você falou, como sempre, o artista local, ele é deixado de lado, cara. Isso me dói tanto. É Isso me dói verdade. tanto. Quando eu tocava, de cada 10 shows que nós fazíamos, 11 eram fora. Nenhum aqui em Salinas, cara. Nenhum aqui em Salinas. E a nossa vontade era tocar aí nos aniversários da cidade, em carnaval. Eu cheguei a tocar muitas vezes em trios elétricos aqui em Salinas, mas com bandas de fora. Nunca com músicos locais. Eu digo, pô, mas um dia eu tenho que tocar com esse pessoal local. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. E muita gente pensava que eu nem era filho daqui. Tanto que eu tocava com bandas de fora. E os daqui, pô, ficando de lado. Quando os daqui eles iam tocar, ou vão tocar até hoje, é o pior som, é o pior horário, pior equipamento que tem, técnicos de má vontade. Porra, cara, dá um desgosto muito grande. Mas quando tocamos lá fora, somos muito valorizados, né? Com A galera nos certeza. trata bem, tudo é Bem o melhor. recebido, né? É bem recebido. Mas lá pra cá é diferente. É o contrário, né? É diferente isso aí. Desprezar. Desprezado sou eu. Os músicos daqui são deixados de lado mesmo. De lado mesmo. Isso dói, cara. Dói. Porque, por exemplo, eu tiro o chapéu os grupos de carimbó, pra galera do pagode, a galera da dança, dos cordões de pássaro, que tem poucos cordões, acho que nem tem mais Acho que nem cordões, tem nem mais, tem não mais, tem né? mais, não vi Os mais. boi bumbá ainda tem, né? Aqui em Salinas não. Não tem mais, Não cara? tem mais. Porra, Não tem mais. cara. Já acabou aquela época, né? Hoje em dia os Mas não- fazedores de cultura daquele tempo já se foram, né?
Ninguém quer E mais dançar embaixo do boi. ninguém quer mais dançar embaixo do boi, ninguém quer mais dançar de se vestir de índia, né? Então a cultura ela vai enfraquecendo dessa forma, vai sumindo, né? Não posso dizer que ela morreu, mas ela sumiu, né? Dessa forma. Mas seria bom, né? Mas pelo próprio descaso também, né? Porque, É, como você falou, não temos incentivo. Você faz o seu som na marra, né? se não for, não vai, Não vai, não né? vai. Tem que Muitas vezes tu ser. cobra um preço, o cara não paga Não, aquilo que não quer, paga, não quer pagar, porque não valoriza, não né, cara? valoriza. Porque, olha, eu te convido, como é o É nome? Tônio. Tony, pô, vai fazer um som pra nós ali. O cara vai dar um cachezinho pra nós ali de valor. Aí o cara, pô, mas tá caro. Não, mas é o valor que eu pago pro meu parceiro. É isso que o Tony paga, é isso que ele cobra de mim. Porque imagina os caras falar, tu quer e tu vai de graça. Então o cara já vai sabendo que não vai ganhar nada. É, Do que o cara dizer que vai pagar, chega na hora e te dá o cano. Paga metade. isso acontece. Não, já aconteceu, eu já ouvi fatos assim de carimbozeiro mesmo, dizendo que a gente foi tocar lá aquele interior, a gente pegou um calote do cara. Não vou mais tocar. O Não vou cara mais não, o tocar. cara não me pagou tudo, só deu a metade. Mas só E deu a muitos não metade. acreditam, né? É, Ei, tá levando metade aí, eu, pô. eu falo assim porque o meu amigo ele já me falou pra mim, cara, eu já fui lá tocar nesse interior lá nessa cidade. O carimbó é bacana, mas na hora do pagamento o cara enrola, diz que deu fraco, deu aquilo, e ele inventa muita desculpa, né? E a gente Mas sabe que é mentira, né? a gente vê lá, a gente viu. A gente sabe que é mentira isso aí. Tá. Pois é. Então, quando eu digo assim, quer dizer, repetindo o que você falou, porra, não tem mais o cordão de pássaro, não tem mais o boi, não tem mais quem queira se vestir de índia e tal, etc e tal, de vaqueiro. Mas se tivesse quem fizesse, teria a juventude querendo ainda? Teria. Eu acho que teria Eu sim. acho que sim, né? Mas eles ficam mais acanhados. Tu sabe aquelas novenas que o cara vai com a onça? Hum. Tem o seu Nelson tem, né? Pois Que é é, o que agora as ladainhas as ladainhas de De samba. São Benedito, né? Que eles fazem. E ali eu vejo uma juventude que vai junto também. Tem Tem, uns, bem é pouquinho, bem pouquinho. mas vai, mas vai. Vai. E quando aquele negócio vem com a onça, né? É, Aquilo é uma cuíca, é mais ou menos assim, né? Mas nós chamamos de onça, né? chamamos de onça, né? Porque é um couro, né? Eu acho que é metida ali uma linha Tem ali com linha, tem uns que põem uma tala pois é, fininha, amarra ali, né? é, Fura ali o couro, né? e, Aí e, e, e acho que passa uma franela e molhada passa assim, uma resina. uma resina. Você sabe o que é peixe? Breu. Breu. Sim, sim. Pois é, o peixe é o breu. Então tem uns que fazem. Tipo que mulher antigamente fazia laque do breu para passar no cabelo para ficar. Que era o gel, Ah, antigamente. Então eles fazem também com álcool aquilo e passam naquela tala fininha ou em um barbante. Então ele fica meio áspero. Quando você passa a mão ali, aí. Aquilo é um contrabaixo, cara. Aquilo é é, papel. É. Então, assim como tem essas ladainhas, acredito eu que se tivessem quem desse continuidade ou quem resgatasse, eu acho que não faltaria locais para se apresentar. hoje em dia, eu acho que hoje em dia mesmo, assim, eu não vejo outras pessoas assim fazer ladainha, não. Só o Nelson. Só o seu Nelson. Aqui em Salinas é só o seu Nelson mesmo. Porque antigamente, a única ladainha que eu fui de sétimo dia foi no interior aqui perto de Bandeira Branca. Ih, rapaz. Nesse tempo a gente foi de bicicleta, eu, o Diácono Manuel Um Diácono e o Manuel. finado Cabeça, né? A O gente cabeça foi. que tinha aquele bar lá no Mercado da Ponta da Agulha. Não, ele Não. a gente chamava ele de fogueteiro, que ele que soltava os fogos agora por essa época de Arraial de São Ah, Pedro, tá. Eu sei de quem você está falando. Eu que sei quem morava é. bem aqui, Justamente, sei quem é. próximo ali Lembrei dele agora. o churrasco Barriga Cheia, né? Que antigamente ele morava lá. Ele Então, morava lá, a justamente. gente ia, a gente foi, eu fui, né? A gente foi junto com
o Manuel, ele nos levou lá pra gente ver. Lá eu vi eles cantando ladainha mesmo, né? A original A mesmo. original, né? Que eles falam em latim, né? Falam, falam Então é latim e assim. tudo. A primeira vez que eu vi mesmo. Mas depois disso eu não presenciei mais, assim, né? As pessoas que cantam mesmo ladainha. E eu vejo só o seu Nelson realmente o único que ainda canta ainda a ladainha, né? É por isso que essas culturas, então, elas vão parando É, de existir. Quando eu te perguntei se tu conhecia o Elemento, eu lembro dele porque nós morávamos aqui próximo do... Onde é aquele terreno aqui da torre? Tem a torre bem aqui de telefonia. isso, Então, sim. aquela área era nossa. E então, quando nós chegamos aqui em Salinas, aquela área toda era nossa, ali na Lameira Bittencourt. E eu lembro que tinha o seu Visita, que tinha uma taberna ali embaixo, onde é a casa do Superman agora, ali que era a casa do finado doutor. Aqui, né? Então lá era uma taberna que era do seu Visita, e o Clemente vinha com os brincantes dele e o boi e fazia uma roda ali naquela encruzilhada. Cara, era a coisa mais linda que tinha. E não era só um boi. Tinha o do Clemente, tinha um outro que eu esqueci, mas eles tinham uma rivalidade, mas aquela rivalidade amigável também. Não é porque um quer ser melhor que o outro, não. É tipo garantido e o caprichoso, aquela coisa toda. Então, aquilo movimentava. Tinha os cordões de pássaro e, e aquelas pitas que eles enfeitavam aquele chapéu grande, né? Aham. Cara, aqueles pandeirão bonito ali, o cara tocando. Porra, cara, isso não sai da minha memória. Eu lembro muito bem mesmo. Na praça, lá na antiga praça, Luiz Mendes, né, que naquele tempo, A antiga na praça. antiga praça, tinha, por essa época, tinha lá o Tinha concurso de boi, concurso de boi, que vinha, justamente. que vinha daí de Pirabas, não, Quatipuru, Primavera. Primavera, dessa região de lá, tudo vinha para cá para brincar, né? Eu lembro porque naquele tempo da era moleque, né, eu ainda não brincava, mas eu via, ia para lá para assistir, né? Tinha concurso de quadrilha também, tudo isso por lá. Eu lembro porque o meu sogro, ele levava a brincadeira dele do boi para lá Porra, também, cara. né? E isso acabou. Nós temos que resgatar isso, cara. Mas nós Tem, temos que resgatar isso, cara. Agora, como se faz, eu ainda não sei. Mas sei que o caminho são projetos. mas tem pessoas aí que sabem, que quem brincava aí no boi do meu sogro, aí na brincadeira do boi, são os sobrinhos dele, né? Que hoje ele sabe ainda as cantorias de boi ainda, e lembra muito ainda. Uma vez desse eu falei com a minha sogra, por que a gente não resgata aí o boi rei do campo, que nesse Rei tempo era do o nome, que Campo, olha era o como é nome, bonito esses nomes boi aí, rei do cara. campo. Aí ela falou, ela me chama de Magrinho. Será, Magrinho? Tenho mais paciência de colocar. E hoje em dia ela ainda tem o boi ainda, Ainda sabe? tem, Ainda tem o cara. boi, né? Só falta encorar, como eles falam, né? Encorar Pô, nós tudinho, né? temos que ir lá conversar com ela. É. Você vai ter que marcar um papo comigo e ela, cara. Tem que E marcar ela, isso aí. ela tem história também. Ela é tem Interadona bem também, né? conhecimento, assim, dessas Pô, brincadeiras. você vai ter que fazer esse canal aí, cara. Conversa com ela a Uma qualquer hora a momento gente desse. conversa com E ela, diga né? pra ela vir participar aqui do nosso Saltcast. Salinópolis, você que tá aí vendo, se inscreva, compartilhe, dá o like aí pra nós também, que isso é muito importante, que vem mais conteúdo. Igual esse rapaz que está aqui, esse jovem, que está contando essas histórias maravilhosas. Salinas é muito rica de tantas outras mais. Tantas outras que ficam caindo no esquecimento por falta de divulgação, por falta de quem meta a cara, quem vá na frente mesmo dizendo o que quer fazer. Porque Com eu sei que certeza. não é fácil também. O cara deixar os Não, seus não. afazeres para se dedicar a algo assim é muito difícil, principalmente hoje em dia, que tem que se batalhar para tudo mesmo, né, cara? Com certeza. Eu lembro quando eu era uma criança menor, eu não trabalhava em nada, mas tinha sempre dinheiro no bolso. Depois que eu cresci, comecei a trampar postando liso, cara. Não sei como é que é isso, cara. Porra, não sei como é que é isso aí. Eu lembro também, numa época do boi bumbá, que veio uma índia. Cara, ela me deu uma flecha, porque a flecha ela não saía mesmo, né? Era só, pois é. Nada. Mas tinha uma índia, que ela tinha uma que saía um pouquinho só, rapaz. Ela veio, deu uma flechada aqui em mim, cara. Até hoje eu tenho dela. Foi da Índia. Por quê? Porque era um folclore tão forte
que tinha gente que tinha medo do boi mesmo. Tinha gente que tinha medo do índio, da Índia, do caçador, do Caçador vaqueiro, era. pô, do dono do boi, porque é todo um enredo, né? Então, Aham. igual o boi-mubá, igual o cordão de pássaro, o carimbó tem essa magia também, de envolver as pessoas. Quando se fala Envolver. de carimbó, não há quem não lembre da alegria e da harmonia que se cria no ambiente onde é feito aquele espetáculo, porque é um espetáculo. Verdade. Lembro muito da minha avó. Minha avó amava o carimbó. Dançou muito carimbó. Já Quem conheceu gostava. gostava do carimbó. Tia Belinha, como chamava. Tia Belinha. Uma mulher que gostou muito do carimbó e onde ela ia assim, ela já andava com a saia dela já para dançar o carimbó, né? Morreu com seus 108 anos. Eita caramba, aí dançou demais. Dançou muito Dançou muito carimbó. carimbó aí, nossa senhora. Aí teve história mesmo para contar aí, E deixou aí para a geração aí, seus netos, seus legado, né? bisnetos. Deixou seu Legado. legado. Escuta uma coisa. E quais instrumentos tu toca? Hoje eu toco curimbó. Curimbó. Curimbó, quando não dá assim, tá faltando alguém, eu chamo outro parceiro de outro grupo, né, Uhum. para fazer parceria comigo. Às vezes eu vou para Maraca. O festival do carimbó aqui, ele é feito só com grupos locais ou vem grupos de fora? Quando é feito pela prefeitura, que ela realiza esse festival de carimbó, ela chama outros grupos de fora. E o festival Pau e Corda, que futuramente vai ser Zoada do Mar, pensa nisso. Vamos É ver. feito só com grupos locais ou tu traz de fora também? Quando dá a possibilidade de trazer de fora, a gente traz de fora também. Os amigos, né, que a gente conhece aí do carimbó, a gente faz o convite e eles vêm, né? E a gente, ano retrasado que a gente fez, a gente conseguiu trazer 2 grupos de carimbó de fora. O restante foi daqui mesmo. É caro trazer com grupos de fora? Olha, na parceria a gente não gasta nada, né? No caso, eles vêm, né? A gente dá a janta para eles, O né? básico O aí, né? básico. E quando eles fazem o convite para nós, é a mesma forma, né? A gente vai lá, Uma mão lava a outra, lavando né? a outra. Tem rivalidade? Eu acredito que não. Todo Não, mundo é amigo todo mesmo, né? mundo é amigo. Eu, pelo menos, não tenho rivalidade com nenhum dos Ninguém quer ser melhor do que o Eu não quero outro. ser melhor, eu quero fazer o meu trabalho, né? Então, eu não olho assim com revanche e nem pisar em cima de ninguém, Porque né? também isso não leva ninguém Não, a não, lugar não, nenhum, né? não leva, né? Então, é melhor, eu faço assim, eu faço o meu melhor, mas não pisando em ninguém, né? Eu quero ser o que eu sou, né? E o Carimbó Zoada do Mar, ele cresceu dessa forma na humildade, posso dizer assim. E é isso que faz o grupo ser bonito, cara. É isso que faz o grupo ter essa alegria e ser como tá à frente, você não pode deixar acabar isso, cara. A simplicidade, a humildade, ela se sobressai muitas vezes, ela, ela fica muito maior do que a própria pessoa, porque eu olho para uma pessoa e não a conheço, mas se aquela pessoa for rica de coração, rica de amizade, rica de gentilezas, esses dons, eu vou dizer, eles se sobressaem. Então, o Zoada do Mar tem isso também. E foi o que eu aprendi em uma escola de música, que um dos instrutores falaram: todo mundo aqui é bom, são bons músicos, mas nunca deixe o ego subir a cabeça de vocês. Nunca queiram ser mais do que ninguém. Com Você sabe certeza. tocar um instrumento, alguém pergunta: você sabe tocar violão? Nunca diga que você sabe. E, olha, às vezes acerta, Arranha, né? eu sei fazer umas notas para cá, para colar, mas por quê? Quando você diz que sabe, abre um precedente muito feio. Ou você vai mostrar que sabe mesmo, ou então não faça. Quando você diz que tá, tento às vezes e tal, dá certo. Porque não tem aquela expectativa tanto. E outra, quando você usa esses termos, aí que você diz o quanto você é simples, o quanto você vive com o pé no chão, o Com quanto eu certeza. quero crescer sem subir, passar por cima de ninguém, sem enganar.
respeito. Isso é algo que realmente não se ensina em escolas, mas se traz de casa, da educação que temos em casa. Eu gostaria muito de ter conhecido seu pai, cara. Se eu conhecesse seu pai, talvez, quem sabe até não o conheci, mas não estou Uhum. me lembrando agora. Porque eu já consertei muitos instrumentos aqui, conheci muita gente que era envolvida e é envolvida hoje na cena musical de Salinas da Ú. É difícil um músico ou um cantor aqui que eu não o conheça e que ainda não passou pela minha oficina levando instrumento para me consertar. Ou instrumentos de sopro, saxofone, trompete, trombone, qualquer um. Instrumentos de corda, instrumentos de percussão, instrumentos de tecla. Então essa linha toda eu conserto. Por isso eu tive a maravilha de conhecer vários músicos daqui também. Tanto essa juventude nova, que vem Sim. agora, ao qual eu também dou aula para muitos aí, quanto essa galera mais idosa também, que é o meu espelho, cara. O meu espelho. Se eu, como músico, sou bacana para quem acha, quero dizer que eu não aprendi isso sozinho, que veio através dessas lindas amizades que eu tenho, como citamos aí o, o Dico, o Ailton, o Val, o Jefferson, que é o pagodeiro, o Afonso, a Thalita, o Vitor Farol do Som, e muitos hoje que eu, me desculpa não tá lembrando, mas a galera lá da banda de fanfarra que seu filho vai fazer Os parte, que veteranos. tem o Douglas, tem o Gerinho, enfim, Hum. tem Enes aí, que o Cylon, o Leandro, são, são pessoas simples também, que não deixam a peteca cair. Muitos desses que eu falei agora, eles se juntam em época de carnaval, que formam um esquadrão de aço, Padrão de aço. né? Do, Pessoas do... maravilhosas também, simples também, que é pau pra toda a obra também, aqueles Aham. caras. Então, quando eu vejo a galera do Carimbó, vejo essa galera que eu citei, e vejo como é que nossa cultura está, eu digo que temos um potencial muito grande. Aí que eu digo, de nos unirmos, botarmos no papel nossas ideias e nós mesmos fazermos o nosso festival. Festival. Porque enquanto o filho é feio, ninguém quer ser o pai. Mas depois que o filho tá bonitinho, né? Esse moleque é meu, é meu. Então, talvez que o nosso festival ele não seja tão bonito o primeiro, mas vai ficar marcado. E se soubermos fazer, tivermos o discernimento e a, a- a- o respeito de fazer ele com muito carinho, ele entra para a história também. Ele fica. Com certeza. Então, quando você diz que o Zoada do Mar tem um festival próprio, porra, cara, tu já deu esse pontapé. Com Tu deu esse certeza. pontapé e sem perceber, tu plantou uma sementinha que nunca vai se acabar, cara. Festival Zoada do Mar. Ano passado a gente não conseguiu realizar, né? E o pessoal perguntaram, pô, sabe, vai rolar o festival, tudo. Eu falei, cara, eu tô vendo aí, eu não posso dizer que não e nem sim, né? Mas vamos ver aí. O que Se é, qualquer o coisa a que é o maior gente. empecilho, Everton, assim, por que não teve, por exemplo, o ano passado? Falta de Falta de patrocinadores. patrocínio. Pois é. Então, quando eu digo que nós nos juntamos, os músicos, a galera do áudio, a galera da luz, é para ter essa parceria. Porque é caro a gente contratar essas coisas, né, cara? Luz, Equipamento de som, equipamento. som. Pô, isso é caro É demais. caro. Isso foi só o equipamento, mas tem a galera que vem, a galera É, da técnica toda que vem. Isso também vem. onera muito. Mas se conseguirmos pôr no papel isso, eu garanto que tem muito desses que gostariam de participar. Porque é uma vitrine para todos. Com certeza. Da própria galera mostrar os seus equipamentos de última geração, quanto a galera que toca e canta mostrar as suas composições próprias, Sim. quanto a galera que dança também está nos acompanhando Aham. e mostrando realmente a que vieram. Então, eu acho que temos que fazer isso. Há essa Isso. possibilidade. Então, quando tu diz falta de patrocínio, não dava mesmo para fazer de jeito Não nenhum, dá. cara. Não dá porque a gente tem que ter o capital. Tem que ter, Tem né? que ter, porque a gente corre atrás ali, às vezes o caboclo fala, vem tal dia, a gente vai. Eu não sou daquele de estar bajulando ninguém, mas quando a pessoa quer dar, ela dá. Ela Mas não fica se, enrolando. mas se a pessoa for de fora da cidade, o cara dá, né? Acho que sim. Dá, Dá, bicho, dá dá. sim. Mas daqui não, né? Não dá, Porra, não não dá. entendo isso, cara. A gente corre ali, aí eles falam, vem tal dia, a gente vai, pô, não, pô, ele não tá. Aí vem outro dia, a gente liga, o cara não atende, manda mensagem, o cara
não fala, não dá uma satisfação. Aí às vezes não dá, então pronto, vamos deixar, quando der a gente continua. É como o Maurício falou, quando vem um cara de fora, os caras se abrem. Um tempo atrás veio um cidadão aqui, em época de carnaval, e ele chegou com uma ideia de montar um bloco. E foi em várias lojas aqui. Quase todas as lojas que ele foi, os caras patrocinaram. A estratégia do cara era uma época que os computadores portáteis estavam saindo. Então o cara tinha um computador, ele ia aqui no Ponto do Açaí. Olha, Ponto do Açaí, que é um dos nossos colaboradores de hoje também. Estamos aqui justamente gravando esse vídeo. Açaí do E Porto. queremos dizer que é o melhor açaí da cidade, aqui localizado na zona sul de Salinópolis, aqui no bairro do Porto Grande. Ponto do Açaí. Podem vir conferir que Açaí vocês do vão ver. Porto. É o açaí do Porto? É, É o açaí do Porto agora, tá vendo? Nossa amiga Jaque e Ronaldo. Olha aí, tá vendo? Podem vir conferir que vocês vão ver que não vão se decepcionar. Esse cara vinha e batia uma foto da logo da loja, botava no computador e botava aquilo num trio elétrico. Olha, a tua marca vai aparecer assim no trio. Cara, aquele cara, ele movimentou a cidade de um tal jeito que todo mundo colaborou, deu grana pro cara, e no final o cara sumiu. Contratou as bandas daqui locais. Contratou as bandas locais, cara. Fechou o contrato, assinou um contrato aí, o cara deu um cano na gente do caralho, foi embora levando dinheiro de todo mundo. E os caras das lojas que deram. Então, porra, se o cara local vai pedir ajuda, o cara não dá. Tu vem um cara de fora, enraba esses porra na marra mesmo, então nem fico rindo sem fazer porra nenhuma. Então, uma das minhas maldições é essa. Porra, bora ajudar a galera local, cara. Bora mostrar que somos ricos, sim, em termos de cultura, e que essa riqueza tem que ser levada mundo afora. Verdade. Qual é a época do Zoada do Mar do Festival novembro. Novembro? Quanto de novembro? A gente sempre faz no último final na último final de semana do mês de novembro. Porra, vamos fazer esse ano, né? Porra, bora fazer esse ano, cara. Esse ano a gente Você já pode contar comigo aí. A gente realmente a gente quer fazer. Já sentei com o nosso amigo Toninho lá. Era só carimbó? Só carimbó. Mas diversifica esse ano. Eu não sei porque a gente é mais focado no carimbó, né? Eu não sei. Isso temos que sentar para planejar, para ver aí. Porque o povo gosta do carimbó. É um dia só? É um dia só. Vamos tentar fazer um final de semana, cara. Mas, tipo, põe uma atração diferente em cada dia, só uma. Põe um samba, põe um brega, põe um reggae lá, mas que sempre 80% carimbó. É só pra quebrar um pouco a coisa. Botar um grupo hoje, uma banda hoje, a banda abre o show, bacana, o festival, acabou aquilo aí, carimbó agora, porque a galera vem pra ver carimbó. Então, só pra quebrar. Tu lembra que o Rock in Rio antes só era rock, mas agora eles abriram mesmo pra tudo? Por quê? Mais dinheiro, mais visão, o patrocinador quer ver a marca dele atrelada ao evento. Então, há uma possibilidade muito maior de você captar recursos. Vamos pensar. São ideias. São ideias. Vamos ver aí. Everton, você disse que não tem muito tempo hoje, né? E eu também sei que você está cansado do seu dia de trampo, né? Então, o que eu tenho a dizer? Muito obrigado por sua paciência, por você estar fazendo parte aqui dessa sementinha que estamos plantando aqui na nossa cidade, que é tentar resgatar um pouco e mostrar quem são os artistas que fazem a cena musical de Salinópolis acontecer. Hoje foi o Zoada do Mar, na presença do Everton, mostrando como é que surge o nome, como é que a coisa começa, as suas origens e os planos para o futuro, né? Com certeza. Everton, então, meu amigo, muito obrigado. Um abraço forte a todos que fazem o Zoada do Mar. O Everton vai deixar um abraço para todos nós aqui também. Pois não. É gratidão também, né? Gratidão. Como já falou também, cansado do trabalho, né? Tirei esse tempinho. E deixa o teu contato aí pra galera contratar também, né? Com certeza. Daqui a pouco a gente joga aí nas redes sociais aí o contato. Mas quero agradecer também a sua parceria, né? Para que suas redes sociais possam ter mais conhecimento e valorizar mais ainda a nossa cultura raiz, né? Daqui da nossa terra. E que
do momento que tiver para a gente poder bater mais um papo, a gente está aí Com disponível aí, certeza, com certeza. porque quem sabe fazer uma live ao vivo mesmo com a galera do Carimbó Por aqui. mim, a gente pode até marcar aí, cara. Ah, Por mim, a gente aí, pode ó. marcar na hora aí. Traz mais equipamento aí, não tem problema isso não. Para mim, eu acho maravilhoso. Quanto mais eu estiver envolvido na cultura, você pode ter certeza que mais pessoas irão ver e saber e apreciar. Certamente. Justamente, muito obrigado. Quero agradecer também por essa parceria. Mandando um abraço aí para a rapaziada do Carimbó, Zoada do Mar. Tamo junto. Vamos por aí para fazer alegria. E colocando aqui o nosso contato aqui para quem queira contratar o Zoada do Mar. É 985 05 35 e 75. Falar comigo, conhecido mais como Percebe, mas o meu nome é Everson. É o Everson, tá bom? Galera, boa noite, ótima noite. Curta, compartilhe e se inscreva para dar força aqui para nós, tá bom? Ótima noite a todos. Fechou. Valeu. Tamo junto. Ei.